Ser feliz ou ter razão? Muitas situações em nossas vidas, em muitos momentos, em várias fases, nós brigamos, dizemos que não damos conta, que não aguento mais, porque nós temos razão e as pessoas não reconhecem a nossa razão. Nós vamos fazer menção a essa música que abriu, a música do perdão. Como ela encerra dizendo: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Será que nós já estamos nessa fase? Será que nós já conseguimos perdoar, agradecer, amar, reconhecer? Será que nós já estamos nesse estágio, nesse momento evolutivo? Será que nós estamos já examinando as nossas consciências? Será que nós estamos nos analisando a ponto de saber se nós estamos acertando, se nós temos mais razão, se nós queremos apenas ser felizes? Eu quero ler um trecho aqui do nosso livro Fonte Viva, na lição 114, onde em João ele diz a frase de Jesus: embainha tua espada. Vou ler só um trechinho, porque é uma página maiorzinha, mas eu vou ler só um trechinho aqui, onde ele diz assim: alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim, que em sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Esse embainha a tua espada, ele nos remete a olhar para nós e considerar que nem tudo aquilo que me é correto está correto para o outro. Como é que nós estamos olhando o outro? Qual é a permissão que eu dou ao outro de manifestar os seus desejos, o seu ponto de vista, de lutar por algo que ele acredita? Se ele diverge daquilo que eu acredito, eu devo dar o direito a ele de pensar da forma como ele pensa? Se ele contraria as minhas ideias, é justo que eu aceite a ideia dele, mesmo que eu esteja certa com a razão, e eu tente mostrar isso a ele? Será que vale a pena essa embainha a tua espada, onde Jesus está mostrando para nós? Recue, ouça, preste atenção naquilo que o outro está dizendo. Muitas vezes nós somos levados a ser examinados, né, por aqueles que divergem da nossa opinião. E muitas vezes eles emitem opinião a nosso respeito, ou emitem a opinião a respeito de um assunto que nós estamos desenvolvendo, e muitas vezes nós nos contrariamos porque aquilo ali foge ao meu ponto de vista. Muitas vezes aquela crítica, aquilo que me chega, aquilo que vem do outro, do ponto de vista diferente do meu, muitas vezes ele vem para agregar. E aquela razão que eu estou lutando tanto para tê-la, muitas vezes ela se perde, porque eu deixo de ter do meu lado um ponto de vista diferente que vai enriquecer. Ele enriquece o meu pensamento, ele enriquece a minha vida, ele enriquece as oportunidades de crescimento. Como tem lá nos evangelhos, como nós temos aqui, essa lição nos remete a várias das lições do evangelho. Essa fala de ser feliz, ela nos diz lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Ela nos leva às bem-aventuranças, aos misericordiosos. Ela nos leva ao capítulo 17, onde nós temos ali sede perfeitos, onde Jesus nos diz: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele não está dizendo, ele não está cobrando de nós a perfeição.
Ele está dizendo que nós precisamos tentar nos melhorar, que eu preciso dar ao outro o direito de pensar diferente de mim. Se nós vamos numa via de mão dupla, se eu estou indo, aquele que está vindo tem o mesmo direito de transitar nessa via. Se a opinião dele diverge da minha, não é por isso que nós vamos levar uma inimizade, não é por isso que nós vamos nos afastar, e não é por isso que nós deixamos de nos sintonizar. Nós vemos aqui fatos interessantes no nosso dia a dia. Vamos ver situações corriqueiras que nós enfrentamos dentro de casa, dentro dos nossos lares. Eu tenho uma opinião, minha filha tem outra. Meu filho tem uma terceira e meu marido tem uma quarta opinião. E aí, nós vamos entrar num conflito para ver qual é o ponto de vista que está mais correto? Ou às vezes eu vou me calar, conforme Jesus disse aqui no Fonte Viva. Eu vou embanhar a minha espada. Eu vou guardar a minha espada. Eu vou me calar e prestar atenção no ponto de vista do outro. Em eu me calando, eu estou demonstrando, eu estou exercitando a humildade que lá no Evangelho, lá em Sede Perfeitos, ele diz que nós precisamos exercitar a caridade e que a caridade vem através desse exercício. Essa música do perdão, perdoai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, ela nos traz, ela nos remete ao esquecimento dessas ofensas. Esse esquecimento das ofensas não quer dizer que nós vamos deixar para lá simplesmente, porque às vezes a nossa consciência, ou às vezes o nosso coração, muitas vezes não esquece. Mas nós vamos tentar passar por cima, por quê? Porque no exercício de humildade, eu vou reconhecer no outro o direito de se expressar, da forma como lhe convém, da forma que ele acha melhor, para que eu possa ser feliz. Para que adianta eu entrar num embate, eu discutir, eu derramar uma adrenalina, eu fazer inimizades, eu criar animosidade dentro da minha casa, eu criar animosidade com os meus amigos? Aqui numa casa espírita, muitas vezes, ao nosso lado, nós temos os nossos companheiros que têm opiniões diferentes das nossas. Seus pontos de vista, muitas vezes, divergem do nosso. E por causa disso, nós vamos entrar no embate, ou eu vou me afastar, ou eu não vou me sintonizar com esse ou com aquele amigo, porque ele pensa diferente de mim? Onde está o nosso exercício da humildade, que nós tanto vemos aqui, que tanto tem nos dado exemplo através de Jesus? Vou contar para vocês um fato interessante das histórias do Chico Xavier. Nosso amado Chico, né? No livro, eu ouvi essa semana, mas achei muito interessante. E é um exemplo de humildade, um exemplo de esquecimento dessas ofensas, e um exemplo que a toda hora Emmanuel está ali falando com Chico, e está ali trazendo para a gente as lições que nós precisamos. Certa feita, no livro chamado Chico de Francisco, de Adelino da Silveira, lá pela década de 40, ainda Chico morando em Pedro Leopoldo. Chico trabalhava, como é sabido, na Secretaria da Agricultura, né? E o seu chefe lá, ele também era espírita, era amante da doutrina espírita, praticante também, gostava muito do Chico. E o Chico já fazia-se em evidência e as pessoas já o procuravam muito. E o chefe dele proibiu que ali na repartição ele não atenderia as pessoas, porque as pessoas já começavam a procurá-lo ali no trabalho. E certa feita chegou uma senhora muito aflita, numa tarde, muito aflita, chegou e perguntou que queria falar com o Chico. O atendente, bem educado, conforme o chefe do Chico havia determinado, disse a ele que o Chico não estava, que o Chico estava em casa. O que ela fez? Foi para a casa do Chico, isso lá em Pedro Leopoldo. Chegando na casa do Chico, bateu na porta, é meio pitoresco, é por isso que eu estou rindo. Bateu na porta, a pessoa lhe atendeu e disse, não, o Chico está no trabalho. O Chico não estava sabendo de nada. O Chico está no trabalho. Daí, ela voltou para o trabalho do Chico, chegou lá e falou, olha, me falaram que o Chico está aqui. Eu quero falar com ele. Você chama o Chico para mim. A pessoa humildemente respondeu para ela, sim, senhora, ele está trabalhando realmente, mas nesse momento ele não está. Ele teve que sair a trabalho. Ele está trabalhando, mas ele está fora, ele teve que sair.
Ela disse, pois não, muito bem. Voltou. Quando o Chico saiu, no horário, né, no horário que encerrou o expediente, e que estava na hora de abrir as portas do centro, quando ele abre a porta, ele leva um susto, porque tinha aquela senhora lá na porta, que ele não sabia quem era e nem sabia que ela havia procurado por ele naquela tarde. E ela, mais que depressa, abriu a porta com o dedo em riste e já foi logo dizendo para ele: quem você pensa que é? Para você me fazer ficar andando atrás de você a tarde inteira. Quem você pensa que é? E não satisfeita ainda, pegou o rosto do Chico, esbofeteou para lá e para cá várias vezes e disse para ele, ainda com o dedo em riste: vá já para aquela cabine e vá me dar um passe. Eu preciso desse passe. Agora você imagina a cena, imagina a situação, imagina o estado emocional que o Chico ficou. Diz ele, conta o livro, que aí ele respirou fundo e, conversando com Jesus, ele disse: Senhor, o que eu vou fazer agora? Para eu dar um passe, para eu atender essa senhora, eu preciso estar em harmonia. E como que eu vou estar em harmonia com a cena que acabou de acontecer? Ela me esbofeteou, eu não estava sabendo, eu não estou sabendo por que ela fez isso. E eu estou me sentindo agredido. Como que eu vou fazer para atender essa senhora? Isso em prece lá, em pensamento, que a gente sabe que as nossas vibrações vêm por aí. Nesse instante, o nosso amigo, o benfeitor Emmanuel, chega até ele e fala: Chico, ele reclamando ainda, né? Você não acha, Emmanuel, que eu tô com a razão? Eu não fiz nada de errado. Por que ela me esbofeteou desse jeito? Você não acha que eu tô com a razão de estar da forma como eu tô? Olha como eu tô trêmulo. Eu não tô em condição de atender essa senhora. Aí ele calmamente, né, ele disse: Chico, você está com a razão. Você está completamente coberto de razão. Mas ela está com a necessidade. Então você vai lá para a cabine, senta ao lado dela, puxa um diálogo com ela, começa a dialogar, começa a conversar com ela, vai se acalmando, e da mesma forma ela vai se acalmando, e vocês aí, ao final dessa conversa, você vai estar sereno, ela também, e você vai conseguir aplicar o passe nela. Assim ele fez. Ele sentou-se do lado dela e começou a conversar com ela: minha senhora, eu quero que a senhora me entenda. A senhora me procurou no trabalho, a senhora acabou de me relatar que a senhora foi atrás de mim no trabalho, mas eu quero que a senhora me entenda que eu não posso atender no meu trabalho. Eu tenho ordens, ali eu trabalho, e eu tenho uma família a qual eu ajudo. Esse dinheiro do meu trabalho, ele é para o sustento da minha família. Eu tenho muitos irmãos, eu não posso perder esse emprego. A senhora me entende? A senhora, naquela conversa, e naquela mansuetude, naquela humildade do Chico, ela foi se acalmando. No que ela foi se acalmando, ela disse: se desculpa, ela foi se desculpando. Você me desculpa, realmente eu me alterei, você me desculpa, né? E eu realmente entendo. Daí ela começou a chorar. Começando a chorar, ela colocou para fora tudo aquilo, todo aquele problema, toda aquela necessidade que ela tinha ido buscar no Chico, né? E daí o Chico também com isso foi se acalmando e conseguiu acalmar aquela senhora e conseguiu dar o passe nela. E ela saiu dali revitalizada, agradecida e tal. E o Chico, com toda a humildade, guardou os tapas que ele tinha recebido. E no outro dia, ele chegando no trabalho, coitado do Chico, gente, ele ficou com o rosto inchado e machucado das palmadas que ele levou no rosto. O chefe dele, quando ele chegou lá no outro dia, achou muito estranho o Chico com aquelas bochechas, né, toda inchada e até meio marcada com os dedos, e disse que, olhando por sobre os olhos assim, disse para ele: Chico, o que aconteceu com você? Ele disse: nada, eu só bati o rosto na parede. Ele falou: mas você bateu dos dois lados? Esse é um caso pitoresco, só para animar a nossa tarde e para dizer para nós que, na humildade do Chico, ele traz para nós uma lição, encerra aí uma lição muito grande de humildade.
Porque o que o Emmanuel quis trazer para nós? Muitas vezes o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso parente, aquela pessoa que está do nosso lado querendo ter razão, ela não só quer ter razão, ela tem uma necessidade para ser atendida. Às vezes ela tem um problema que ela quer compartilhar. Às vezes ela tem uma dificuldade que ela não sabe expressar. E com isso, com essa humildade que nós vamos carregar em nós, com essa humildade, com essa sabedoria, com essa lição, lá nesse capítulo de Sede Perfeitos, onde Jesus disse para nós que a perfeição só Deus o é, mas que nós precisamos aprender a começar a nos melhorar, a olhar para dentro de nós e olhar como modelo de perfeição, para que nós possamos nos examinar todos os dias, para que nós possamos melhorar todos os dias. E ali também, no livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho, ali na parte terceira, ele nos diz, é sabido de todos nós, mas é sempre bom relembrar, né? Aonde ele diz que ao final do dia, nós devemos fazer um exame da nossa consciência. O exame de todas as coisas que foram passadas durante o dia, naquilo que eu melhor servi, naquilo que eu modifiquei, naquilo que eu me melhorei e naquilo que eu ainda preciso melhorar. Nessas contendas que nós temos no dia a dia, no trânsito, quantas vezes você leva uma fechada no trânsito e aí você diz assim para o seu companheiro que passou por ali, vai com Deus? Ou muitas vezes você quer acelerar e passar por ele, passar na frente dele e ainda dizer que ele estava errado. Nós estamos ganhando o que com isso? Quando você está numa rotatória, você está também no trânsito, que você já entrou na rotatória, e vem o outro e cruza por você. A vez era de quem? A vez era de quem estava fazendo a rotatória, não era? Se você já entrou. Se você não entrou, lições de regra de trânsito. A vez, a preferência é de quem vem pela direita. Mas se você entrou, você tem razão? Tem. Nós aprendemos muito por aquilo que nós sabemos ou por aquilo que nós nos acostumamos a fazer. Muitas vezes nós temos razão por aquilo que nós acostumamos a fazer. Mas muitas vezes não é o certo, não é aquilo que nós sabemos. Então, muitas vezes, nós vamos ali criar um problema numa via pública, criar uma dificuldade para nós, ou às vezes até ocasionar uma batida, ou impedir outras pessoas de transitarem por ali, apenas pela nossa razão, apenas para fazer valer o nosso direito e a nossa razão. Então, aqui, nós queremos, nesse instante aqui, como o Chico, em toda a humildade, o que é melhor? É ser feliz, é deixar para lá, é ter uma boa convivência. A gente precisa se modificar interiormente, a gente precisa dar a mão à palmatória, a gente precisa dar a face, no bom sentido, não é como o Chico levou as bofetadas, mas a gente precisa reconhecer na nossa humildade. Nós precisamos fazer um exercício de humildade. Todas as lições, todas as bem-aventuranças do Evangelho, elas nos mostram que nós precisamos olhar o outro como nosso irmão, precisamos ver no outro aquilo que eu preciso me melhorar, ver no meu irmão um irmão que realmente precisa de mim, estender as mãos para aqueles que necessitam, esquecer aqueles que nos ofendem. Esquecer as ofensas é fácil? Não é fácil, gente. Vamos combinar, nós não estamos aqui num processo de purificação. Nós estamos aqui numa escola, num tempo, no nosso planeta, onde nós estamos num tempo de aprendizado. E nesse tempo de aprendizado é que nós estamos encontrando e nós estamos aprendendo as nossas lições do nosso dia a dia. É aqui que nós aprendemos com os nossos companheiros. De que adianta eu ter razão e arrumar inimigos? E arrumar outras pessoas que vão me hostilizar? E outras pessoas que vão dizer, ih, lá vem aquele chato. Ih, lá vem aquela pessoa que tudo que ela fala, ela que é certa. De que adianta a gente ter essa razão e ser aquela pessoa onde os outros não nos buscam como amigos?
Eles nos olham como aquela pessoa reticente. De que adianta eu ter as rédeas da vida das pessoas nas minhas mãos? Para quê? Como que nós vamos ganhar? O que que nós estamos ganhando com isso? Aqui, quando a gente diz que nós precisamos dividir e compartilhar, nós estamos realmente dividindo o quê? E compartilhando o quê? O que que nós temos de bom dentro de nós para dividir? Não é muito melhor a gente compartilhar prazer, alegria, entendimento? As lições do Evangelho, quando alguém vem te procurar com uma necessidade, com uma dificuldade, nós temos tantas obras boas aqui nas nossas mãos, nós temos tantas lições que nós aprendemos, que nós podemos compartilhar com os nossos irmãos. Então, o tempo para nós é algo muito precioso. E as lições e o aprendizado que ele nos traz é exatamente esse que o Chico nos deixou com essa lição. Essa lição foi um verdadeiro aprendizado para nós. Nós temos a razão, mas o nosso irmão tem a necessidade. Então vamos ser felizes e vamos atender as necessidades dos nossos irmãos.